Sejam bem-vindos ao curso de fortalecimento do atendimento integral em saúde para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista no estado do Rio de Janeiro. Eu sou Daniel Elias, sou psicólogo. Eu estou atualmente na coordenação de atenção psicossocial da Secretaria de Estado de Saúde. E a aula de hoje é a primeira aula do segundo módulo, aula 2.1, pensando os processos diagnósticos com o professor Ricardo Lugon. Ricardo, muito obrigado, viu, por estar aqui conosco. Vou passar a bola agora para você, para a gente ouvir a sua aula. Legal. Obrigado, Daniel. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. É uma alegria estar aqui fazendo esse diálogo, fazer uma conversa mesmo, com algumas provocações, algumas reflexões, né, na questão ampliada dos diagnósticos. Eu vou usar a palavra no plural. O caminho que a gente vai seguir hoje, primeiro, a gente vai fazer uma conversa sobre a questão do campo das deficiências. Acho que tem um avanço aí, tem contribuições importantes para a gente repensar a nossa prática e pensar o modo de olhar para o campo, para, no segundo momento, fazer uma conversa sobre classificações e diagnósticos e pensar o que a gente está apresentando como processo diagnóstico e até algumas dicas práticas de como colocar isso no dia a dia. Vamos lá. Queria começar com o modo como a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência apresenta a ideia de deficiência, né? Então, a deficiência é um resultado de uma interação. Eu vou grifar isso, resultado de uma interação entre o quê? Entre pessoas com impedimentos corporais, físicos, sensoriais e barreiras, né? Então, a deficiência se produz quando a pessoa com impedimentos interage com barreiras. Então, para a gente poder afirmar com tranquilidade de que habitar um corpo com impedimentos físicos, sensoriais, é uma das muitas formas de estar no mundo. Eu acho que tem uma questão aí muito importante, né? A gente ainda está muito acostumado a colar a deficiência no, entre aspas, muitas aspas, defeito no corpo, né? Então, a questão da surdez é o ouvido que não funciona, a questão da deficiência visual é o olho que não funciona, e não, a convenção caminha em outra direção, porque ela vai falar uma pessoa cujo ouvido não funciona pode interagir com mais ou menos barreiras, né? E no mundo com menos barreiras, a participação dessa pessoa surda é muito mais possível. Ela consegue fruir dos direitos, os direitos dedicados a ela, né? Então, muito o desafio da gente superar, acho que é fazendo essa apresentação aí do campo, deficiência não é a tradução do defeito, né? Aliás, acho que é ainda muito presente de que deficiência está ligado àquilo que falha, não. O conceito de deficiência, a partir da convenção, é outro, que fala da interação de pessoas com modos peculiares e próprios de habitar o mundo com barreiras. E as barreiras, a gente vai falar um pouquinho das barreiras daqui a pouco, tá? É um pouquinho sobre nomes aí, né? O termo correto a partir da convenção é pessoa com deficiência, a gente pode falar também de criança com deficiência, tá? Todos temos necessidades especiais, né? Cada um escolhe coisas, assim, não é tal necessidade que diferencia pessoas com impedimentos corporais de outras, né? Todos somos especiais. Eu gosto de dizer assim, pergunta para sua mãe, para seu pai, para sua companheira, para seu namorado, fulano, sou especial? Vai falar, é. Né? Então, não é uma maneira interessante de se referir à especificidade das pessoas com deficiência. Tenho pedido para as pessoas evitarem, fulano, o Joãozinho autista, né? Eu acho interessante usar o nome das pessoas, evitar pessoa deficiente, porque, de novo, coloca a deficiência só como se fosse um atributo da pessoa, e a gente afirmou agora há pouco que deficiência se produz numa interação, né? E também evitar esses diminutivos fofinhos, aí, é um Downzinho, um autistinha, na dúvida, pergunta para a pessoa, né? Você prefere, tem pessoas com deficiência auditiva,
a maioria delas prefere ser chamada de surda, né? Pessoas com deficiência visual preferem, e autista, eu acho que é interessante perguntar, né? Como a pessoa ou o cuidador principal prefere. O ponto interessante também da convenção é o seguinte: às vezes a gente perde um tempo tentando definir deficiência, qual impedimento é, qual impedimento não é. Aqui, o nosso desafio é o seguinte: a gente vai ter um esforço de classificar as barreiras, né? Então, qualquer entrave, qualquer obstáculo que impeça a participação da pessoa na vida, né? Frequentar uma escola, participar do conselho de saúde, ir no cinema, ir no teatro, acessar notícia, votar, né? São barreiras. As mais óbvias talvez sejam as barreiras urbanísticas, sejam as barreiras arquitetônicas, a falta de rampa, mas tem uma série de barreiras que têm sido muito pouco problematizadas. Por exemplo, no mundo digital, a ausência de descrição de imagens torna a vida das pessoas com deficiência visual mais difícil, né? Vários serviços de saúde, aliás, são poucos os serviços de saúde que têm intérprete de Libras, então, os serviços de saúde, em sua maioria, se tornam barreiras para as pessoas surdas, né? Então, isso a gente está. E barreiras de atitude, né? Às vezes, infantilizar uma pessoa com deficiência intelectual, ou nas escolas a gente vê uma série de barreiras de atitude. A bullying é um exemplo bastante frequente que torna muito mais difícil a participação de uma criança com deficiência na escola. Então, o nosso ponto aqui não é tanto definir autista, não, o ponto é a gente dar visibilidade para as barreiras, e a gente vai voltar a falar disso, tá? E isso, a convenção é ratificada pelo Brasil no status de emenda constitucional, então é forte, né? O Brasil assinou essa convenção e incorporou ela à nossa Constituição, e a Lei Brasileira de Inclusão detalha como vai ser a aplicação, ou pelo menos é uma das tantas leis que vão ainda surgir para detalhar a aplicação da Convenção no Brasil, e eu queria destacar o comecinho dela, como vai ser feita a avaliação da deficiência, né? Então, vai ser biopsicossocial, por equipe multiprofissional, interdisciplinar, e vai olhar para impedimentos na estrutura do corpo, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, olhar para o contexto, a limitação nas atividades e a restrição de participação na vida a qual essa pessoa está submetida. Onde eu vou botar o destaque aqui no que não aparece, que é CID, Classificação Internacional da Doença, não é definidor de deficiência, tá? A gente não vai encontrar que tal CID é equivalente a tal deficiência em praticamente nenhum marco legal brasileiro, né? Então, o modo oficial que eu quero fazer aqui, uma insistência, é olhar para as quatro dimensões que a Lei Brasileira de Inclusão, também chamada Estatuto da Pessoa com Deficiência, afirma. Tá? Queria lembrar disso. E, Ricardo, é um curso sobre transtorno do espectro do autismo, e você falando de deficiência, eu queria, porque tem a ver com as macropolíticas, tem a ver com os marcos legais que guiam a gente aí, e dizer, autismo e deficiência não são necessariamente equivalentes, não, assim, não é automático, né, receber o laudo de autismo vira a pessoa com deficiência. Não, acho que esse é um caminho meio perigoso. Qual o caminho que eu acho importante, já que a gente está falando de políticas públicas? Os direitos que são afirmados às pessoas com deficiência também são estendidos aos autistas, tá? Ricardo, por que você fala afirmados? Porque é cada um dos trabalhadores das redes de saúde, de educação, de assistência, que podem garantir ou violar esses direitos. Esse é um ponto importante, né? É a maneira como a gente conduz a nossa clínica e o nosso
olhar, como a gente vai tecendo redes, pode garantir esse direito afirmado pela Convenção, mas também pode violar. Então, reservem um tempinho aí para fazer um olhar mais aprofundado na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e no início da Lei Brasileira de Inclusão, que tem pistas muito interessantes aí. Certo? Vou fazer uma curva aqui agora já para a gente. Eu quero trazer outras texturas, outras conversas sobre a questão dos diagnósticos. Então, vou começar com essa pergunta: se diagnósticos e classificações são a mesma coisa? E eu vou tentar afirmar que não é. E muitas vezes a gente usa um pelo outro. Quando eu vou falar de processos diagnósticos, eu espero que a gente consiga é, ter uma aproximação aí. Diagnosticar sempre vai envolver essa análise sistêmica, interpretativa, para propiciar a compreensão do caso e o manejo clínico. Dito da maneira simples, um bom diagnóstico vai dar pistas para você que caminho seguir, certo? A classificação, por outro lado, a gente vai falar um bocado ainda sobre classificação, vai implicar ordenar essas entidades, as caixinhas, ou aí o espectro, que é uma forma de olhar para o autismo também, né? Olhando características comuns e diferentes de outras caixinhas. Mas eu vou destacar, diagnóstico não se reduz a uma classificação, tá? Eu tenho feito o esforço de dizer a classificação tal, porque quero apresentar a ideia de diagnóstico como algo mais amplo. A classificação precisa servir, ela é uma serva do diagnóstico e não ao contrário. Às vezes acontece, você cola a categoria tal, esquizofrenia, autismo, e vai conduzindo a pergunta para confirmar ela. Acho que aí é uma cilada, é um buraco perigoso isso. Mas a gente precisa falar um pouquinho sobre as classificações, né? Que a gente vai chamar de classificação diagnóstica, né? A gente pega certas queixas, sintomas, resultados de exames complementares que a gente recolheu durante um encontro com uma pessoa, a clínica acontece nos encontros, né? A gente pega algumas dessas informações, agrupa, condensa em suas formas gerais para pensar alguma categoria. Ela não pretende, né, dar conta da complexidade da situação, mas ela vai tentar explicitar o que há de comum com as mesmas pessoas que habitam aquela caixinha. Então, é uma pretensão pequena, né? Tem uma coisa interessante, eu acho que vale a dica aí, de repente eu posso depois passar para o tutor. O próprio vídeo da OMS apresentando a CID, em momento algum fala assim, a classificação internacional de doenças é a melhor ferramenta para indicar a terapêutica. Não diz isso. Né? Tem um vídeo institucional lindo, interessante, o foco, e olha que é quem construiu a classificação, é o tempo inteiro falando de que ela é uma ferramenta interessante para gestão dos serviços, para epidemiologia, para estatística, você consegue organizar um sistema de saúde se você tem uma boa ferramenta, né, epidemiológica. A outra grande função de uma classificação diagnóstica é a comunicação entre os profissionais. Ela é uma tentativa de ser um idioma, né, para trabalhadores de saúde que moram ou que se encontram em lugares muito distantes ou muito divergentes. É essa tentativa. Então, deixar em vermelho aí destacado, classificação diagnóstica não indica terapêutica. A decisão sobre o projeto terapêutico não deve partir da classificação diagnóstica, né? Então, a gente aqui no curso sobre autismo, então, o autismo não é um ponto de partida interessante para pensar o terapêutico, mas o João, com 5 anos, nessa cidade, numa relação com esse trabalhador, nesse contexto. Esse é um ponto de partida para pensar um bom projeto terapêutico. Como é que funcionam as classificações, né?
elas têm um enfoque descritivo, ela é sobre alguém, de uma terceira pessoa, ela tem critérios fixos, ela é formal e ela tem um chamado registro teórico da psicopatologia, né? E ela vai organizar o trabalho em caixinhas ou então aí no caso do autismo do espectro, mas quando a gente vai falar de classificar, a gente está falando essencialmente de processos de padronização, como, né? E as classificações, por isso que eu falei agora há pouco que ela tem determinada função, né? Elas vão padronizar o modo de olhar sobre as pessoas. Eu gosto de fazer essa brincadeira aqui, que é interessante. Que é isso aí que está nessa tela? Imaginem como vocês me descreveriam uma pessoa alcoolizada. Isso acontece, sei lá, fulano foi numa festa, encheu a cara, e as pessoas vão contar de maneira diferente sobre um terceiro que está alcoolizado. Ah, fala besteira, anda torto, etc. E o que a gente tem aí na tela é a descrição, né, em termos, eu vou voltar aqui um pouquinho, descritivos, formais, dentro do registro da psicopatologia, de que uma pessoa alcoolizada. O nome disso aqui é intoxicação aguda por álcool, né? Então você faz um texto formal com uma série de termos técnicos para simplesmente descrever, por exemplo, o que é uma pessoa alcoolizada. Onde que eu quero chegar aqui, a classificação não explica o que aconteceu com essa pessoa, né? Muitas pessoas, o autismo explica, o CID explica. Não. A CID faz uma descrição formal a partir de certos critérios com um idioma, a condição de uma pessoa numa tentativa de padronizar, né? Então, essa a função das classificações geralmente é muito mais burocrática do que clínica, porque para pensar clínica a gente vai chegar lá. Outra coisa importante para falar sobre as classificações, e curiosamente eu estava falando de que elas são descritivas, um ponto que a gente tem que ter cuidado é que as teorias também moldam e podem criar roteiros de identificação para as pessoas. Ou dito de outra maneira, o encontro de uma pessoa com a sua classificação diagnóstica pode afetar radicalmente a maneira como a pessoa pensa a si própria, como ela interpreta o mundo e o modo de se conduzir, para o bem ou para o mal. Tem encontros que são absolutamente reveladores. Para algumas pessoas, a gente tem escutado muitas pessoas, né, tem acompanhado o movimento no autismo, pessoas dizendo, gente, como foi importante quando eu recebi o diagnóstico, e, ao mesmo tempo, para algumas pessoas é destruidor. Para algumas pessoas não faz sentido, não se sente pertencendo, acho que esse profissional se apressou, né? Então, a gente, não estou dizendo não usem, mas a gente considerar, né, que o encontro da pessoa com uma classificação pode produzir efeitos preocupantes, efeitos deletérios aí, né? Também pode produzir relação de descobertas. O que eu tenho dito, assim, existem uma infinidade de coletivos, de grupos, de associações sobre autismo nesses espaços, né? Crianças, cuidadoras, mães, pais podem dialogar com seus pares, né? Acho que o caminho partindo dos profissionais de saúde é um caminho um pouco mais complicado. Esses espaços, há uma diversidade de associações com perspectivas muito diferentes. Esse é um espaço interessante, pode ser estratégico para o diálogo, né? Para que a gente dá um passo adiante e falar de processo diagnóstico, né? Tem uma coisa talvez que é importante no campo da saúde, a gente vive uma certa ilusão de que você só planeja a intervenção quando você tem a classificação diagnóstica. Isso não é verdade, né? Vínculo. O vínculo faz toda. O vínculo, né? Muitas pessoas também, alguns psicanalistas vão chamar de transferência, mas eu vou usar um termo mais simples aqui chamado de vínculo. O vínculo é
uma chave fundamental numa boa intervenção terapêutica, mas ele é parte também do processo de avaliação. Conhecer a pessoa, se interessar pela história daquela pessoa, escutar o contexto dela, né? Ouvir as queixas, os impasses, as barreiras com as quais ela interage. E à medida que vai se construindo essa relação de confiança, isso já é intervenção terapêutica. Então, dizer que para pensar processo diagnóstico, a gente vai um pouco suspender essa ideia de que só depois que você tem o diagnóstico você inicia a terapêutica. Não é verdade. As coisas vão acontecendo juntas, tá? Para falar que eu falava que classificar é padronizar, diagnosticar é singularizar, né? É pensar de uma maneira abrangente, detalhada, as dificuldades daquela pessoa diante da gente e nesse relato, nessa narrativa, pode entrar o diagnóstico funcional ou nosológico. Uma maneira que eu tenho falado simples de pensar o processo diagnóstico é quando a gente vai ler o prontuário de alguém, né? Tem uma história, a gente pode ler o prontuário como uma história. Se iniciou em tal data, né? Outros encontros foram acontecendo, houve aí toda uma caminhada. E o processo, né, vai construindo, vai contando essa narrativa aberta, né, relacionando o passado, né, dessa pessoa com os problemas atuais e pensando também causas em diferentes níveis, seja no nível biológico, seja no nível social, político, né? Então, como é que é o famoso quer que desenhe, a gente desenha, né? Então, o processo diagnóstico sendo pensado como essa espiral ascendente é um processo aberto, narrativo, singular, e que tem um lugar da classificação. Não é o ponto de partida, tá? Mas sim, às vezes tem algumas pessoas que têm um certo tabu com a classificação. A gente precisa conversar sobre os tabus. Eu preciso dizer, ela não é o ponto de partida, mas ela tem um lugar. E lembrando, ela é generalizável, né? Ela é uma padronização, ela é fechada e ela é centrada no indivíduo. Vou voltar aqui para dizer que o processo diagnóstico é aberto, é contextual, é narrativo e é singular, certo? Então, nossa ideia aqui, mais do que trazer categorias CID, DSM, isso com a internet as pessoas já vão chegar, poder pensar, ou eu vou trazer aqui algumas dicas, algumas pistas sobre processos diagnósticos. Então, naturalmente, a gente tentar ter uma medida de qual é o impacto da questão que é trazida, né, na vida social, na vida daquela pessoa. Ah, eu vim aqui porque eu tenho autismo. Me conta como é a sua vida, o que está difícil, onde que está difícil? Está difícil, né? Aliás, em tempos de pandemia, acho que tem muita coisa muito difícil, momento, né, de hoje, abril de 2021, com mais de 370 mil mortos, né? Realmente, problema, as coisas estão bastante difíceis, né? Mas em cada encontro clínico a gente poder reconhecer e mapear não o autismo, mas ir mapeando as barreiras. Considerar o estresse, o desgaste da própria criança ou adolescente e sobre as outras pessoas. Acho que tem um ponto aqui importantíssimo. A frase chave da convenção é nada sobre nós sem nós. Essa frase é muito importante. Não é raro acontecer de somente um cuidador falar sobre essa criança. Isso é bastante frequente. E a criança não ser escutada. Esse é um ponto que me preocupa muito, né? A gente, aliás, às vezes em serviços que não são propriamente da saúde mental, na atenção básica, às vezes, é difícil se comunicar com a criança. Até lembrando que né, no campo do autismo, a comunicação interpessoal é um dos pontos
difíceis aí, mas que a gente sempre faça tentativas. O outro ponto e o perigo aqui é a gente radicalizar para um lado e também silenciar os cuidadores, tá? Então, quando a gente está pensando em impacto, é a gente poder conhecer essa criança, tentar capturar. Eu gosto muito da ideia de sofrimento, capturar o que há de sofrimento ali, e pensar que autismo não é sinônimo de sofrimento, pode haver, né, autismo com ou sem sofrimento, dependendo até, inclusive eu acho que essas são as barreiras que produzem muito sofrimento, né? E ao mesmo tempo acolher, escutar o que os cuidadores têm a dizer, né? Não, acho que são duas vozes que precisam ser escutadas. Tem, por exemplo, uma questão de gênero importantíssima no campo da deficiência, né? Muitas cuidadoras, muitas mulheres envolvidas, né? Eu adorei a frase, isso que vocês chamam de amor, eu chamo de trabalho não remunerado, né? O amor de mãe, não, isso é uma sobrecarga, é quarto turno, quinto turno, né? Então, a gente trazer sim um pouquinho do debate de gênero para a questão das cuidadoras, né? E a gente poder escutar o sofrimento de uma cuidadora, de uma criança, de uma adolescente muitas vezes sozinha e vivendo uma série de opressões, exclusões, e ao mesmo tempo a gente considerar a voz dessa criança e adolescentes. E lembrando, algumas crianças com chamados problemas internalizantes podem até conseguir se virar um pouco bem na escola e não chamar tanta atenção, ou outros, né, crianças com problemas mais externalizantes podem não sofrer tantos desgastes ou não ter ou ter prejuízo na vida social. Então, mas eu queria botar o foco não tanto nesse final, mas nisso de se ocupar de escutar e conhecer essa criança. Tenho certeza que em outros momentos desse curso isso apareceu um bocado, ao mesmo tempo, né, com um olhar atravessado pelo debate de gênero também, né, olhar para essas mulheres muitas vezes sobrecarregadas. Essa é uma questão importantíssima e que produz sofrimento para a dupla ou pro, né, para as pessoas muito próximas desse entorno. Sempre acho que é também bastante interessante buscar certos fatores de predisposição, o que que vinha acontecendo antes, o que que precipitou a busca de ajuda nesse momento, o que que tem mantido, né, o que é que vem, por exemplo, acontecendo há muito tempo, com essa criança que não foi mudado e quais fatores de proteção foram excluídos. A gente pode pensar isso, por exemplo, numa relação, de uma criança que está com dificuldades na escola, né? A saída ou entrada de um outro professor pode ser uma precipitação. Fatores de predisposição, às vezes, tem equipes com medo, né? Estamos com medo, a gente nunca estudou autismo, como é que a gente vai receber? A gente precisa conhecer as pessoas, né? Ser professores de crianças e não necessariamente de autistas, né? Pensar talvez fatores de manutenção, coisas que não foram mudadas e outras coisas que poderiam estar acontecendo e que a gente precisa afirmar que começam a acontecer, que são os fatores de proteção. Ponto importante aqui, às vezes alguns profissionais vão se empolgar querendo buscar a causa daquilo. E aí, às vezes, entra no circuito de solicitar tomografia, ressonância, mapeamento genético, etc. A minha pergunta é o seguinte: o resultado daquele exame vai realmente produzir uma mudança de decisão na terapêutica? Se não vai, né, se é bela documentação, considerando os impasses de acesso que as pessoas com deficiência têm tido, e pessoas com deficiência pretas, pobres, periféricas, vivendo em contexto de pandemia, o abismo de acesso é ainda maior, a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que ser, pode dizer, econômico quando lança a mão de certos exames em certas expectativas, né? Eu tenho dito para a gente ser econômico nesse sentido. Se é um exame que vai fazer toda a diferença no projeto terapêutico, vale a pena. Se é para uma certa dúvida, pode esperar, por favor.
certo? É, às vezes os trabalhadores não têm conseguido olhar para certos pontos fortes, né, ou nas fortalezas de algumas famílias, poder, afinal, tem coisas que funcionam aí, né? Acho que sempre vale a pena ter o ouvido atento para isso, superar um certo lugar comum de culpabilizar famílias. De uns anos para cá, eu tenho estado muito sensível a isso, certo discurso. Ah, mas porque é daquele jeito, com aquele pai, né? Vale muito a pena, né? No próximo slide eu vou falar um pouquinho disso também, mas vale muito a pena prestar atenção no que o que traz as pessoas juntas. E por que é interessante falar dos pontos fortes? Porque o objetivo do tratamento vai ser dado pelo que falhou, mas as escolhas vão depender das coisas que funcionam. As opções que a gente vai ter para enfrentar aquele ou aqueles problemas precisam passar pelas experiências que deram e continuam dando certo, né? E por fim, eu acho que uma coisa interessantíssima aqui é a gente estar aberto a compreender como as pessoas em torno dessa criança ou adolescente compreendem ou supõem causas do que estão acontecendo. Podem ser causas, né, no imaginário delas, pode ser causas estritamente biológicas e genéticas, pode ser causas espirituais, religiosas, pode ser, às vezes, até relações de culpabilização interna, mas vale muito a pena a gente estar atento a que modelos explicativos essas famílias, essas pessoas em torno da criança ou do adolescente que a gente vai cuidar, né, formulam essas hipóteses. Aí tem uma citação do livro que eu gosto muito, do Robert Goodman, que fala para a gente não tentar supor o ponto de vista de uma família baseando nos seus estereótipos sobre classe cultural, classe social, cultura, né? A gente vai usando perguntas abertas e ouvindo atenciosamente. Famílias imigrantes, isso tem sido às vezes, né? A gente faz uma certa suposição do que é ser venezuelano ou haitiano, né? É uma armadilha, tá? Perguntas abertas, uma escuta sensível, uma escuta atenta, para compreender como as pessoas em torno daquela criança ou adolescente formulam ou hipotetizam ou explicam o que está acontecendo a partir de suas matrizes culturais. Esse é um ponto importante para a gente construir um bom diagnóstico, né? Algumas dicas aí também, esse livro do Goodman, de Psiquiatria Infantil, é um livro bem simples, bem acessível, fiz os recortes dele. Por favor, não seja um questionário falante, né? Se você acha realmente que existe, as pessoas vão encontrar ferramentas muito diferentes para o seu trabalho, né? Se você acha realmente que aquele formulário, aquele questionário é definidor, entrega ele por escrito, né? E considere a possibilidade de que ele vai ser um retrato das pessoas que preencheram e não necessariamente da pessoa em questão. O caminho aí, né, é ter entrevistas flexíveis, trabalhar com algumas perguntas abertas, poder. Outra coisa interessante também, não se sentir obrigado a construir toda a história no primeiro encontro. Às vezes vai ser necessário o segundo, terceiro, quarto encontro para desenhar bem aí as primeiras pistas de um processo diagnóstico e também de um projeto terapêutico, né? Compreender, botei aí, perdão, esquema basicão, né? Compreender um pouquinho do modo de viver a vida dessa família, um pouco da rotina, como é que está a sobrecarga dos pais nisso, né? Como é que eles conseguem se envolver, rede de apoio, aliás, rede de apoio para mim é um dos elementos fundamentais, né? Para a gente compreender com quem que os cuidadores, a equipe consegue contar no momento do aperto, né? Quais foram as últimas experiências dessa rede de apoio? Se as redes estão muito fragilizadas, a gente precisa ir tecendo redes com os trabalhadores e as redes intersetoriais. Também tenho certeza que isso está super contemplado nesse curso, tá?
Um ponto aqui para falar de intersetorialidade no diálogo com a escola, tá? É, por favor, e às vezes, a partir da saúde, rola muito isso. Cuidado para não ser esse especialista que sabe sobre o autismo. Eu posso até dizer que existe um certo movimento de colonização da educação a partir da saúde. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Eu pergunto assim, vem cá, quantos profissionais da saúde têm formação em pedagogia? Né? Então, cuida quando você vai dizer para um professor como ele vai conduzir a sala de aula. Né? Então, a gente precisa, sim, validar a expertise deles sobre educação e sobre etapas do desenvolvimento. Eles fazem isso todo dia. Né? E também, eu acho que um outro elemento não está aí nos tópicos, mas que é muito importante, é acolher o sofrimento desses professores, né? Principalmente das redes públicas. Tem também questão de gênero, processos de medicamentalização, disputa de poder, tem muita coisa. A gente também, talvez, dedicar uns minutos para acolher. Muitas vezes, o que vem o pedido de um laudo, tem muito sofrimento por trás, a gente possa acolher e também pensar cuidado para esse sofrimento, né? O que eu tenho pedido nesse processo diagnóstico? Por favor, papel não conversa. Ricardo adora falar, eu adoro falar isso, tá? Papel não conversa. As coisas escritas são um, um efeito, um desdobramento da conversa. Vamos marcar um Google Meet? Vamos fazer uma conversa pelo WhatsApp? Excelente. Em tempos de pandemia, é com esse recurso que a gente tem que contar. Mas fazer uma conversa por papel, né, é delicado, né? Então, fizemos uma combinação, a gente pode botar essa combinação por escrito. Eu acho que é um caminho muito interessante aí para a gente pensar processos de intervenção. Eu acho que, se não me engano, esse é o último. Acho que a gente está se aproximando do final. Queria dizer, eu gosto de pensar três dimensões no processo diagnóstico e intervenção, que estão juntos aí, né? Que não tem hierarquia, não tem nenhum que é primeiro que o outro, não, né? Então, o primeiro campo aí do eixo subjetivo, que é muito mais, não são as psicoterapias, que vai se ocupar de quem fala, né? Essa criança que talvez não compartilhe o código idiomático, nossa, não fala o português, mas ela fala. E a gente se ocupar de escutar isso, qual é o lugar, por exemplo, dessa criança no mundo ou na escola, né? Ele é o autistinha fofinho, isso é um lugar perigoso, né? Ele precisa ser o João e ser olhado como o João, né? E, reforçando o que eu falei lá atrás, apoio, né? E considerar também o sofrimento e sobrecarga das cuidadoras, né? Não naturalizando, mas pedindo atenção para as questões de gênero que se atravessam, né? Sem silenciar a pessoa. O outro eixo que eu gosto de pensar é o eixo instrumental, né? Cujo foco é diminuir barreiras de comunicação, né? Acho que existe aí uma grande confusão, né? De certas, que eu vou chamar de práticas ou metodologias que são apresentadas como terapêuticas, né? E recebem uma grande crítica a partir do campo da saúde. É adestramento. O que eu acho que é importante é o seguinte: comunicação alternativa é uma maneira muito eficaz de diminuir barreira de comunicação, tá? E se ali atrás eu falei que barreira produz sofrimento, quando a gente diminui barreira, muito possivelmente a gente vai diminuir sofrimento. Um ponto aqui, se não atentar para esse ponto, eu rasgo tudo que eu falei lá no começo. Não é só na pessoa, porque senão a gente cola a deficiência é o defeito do cérebro do autista. Não. As pessoas no entorno, as pessoas da escola e talvez as pessoas das equipes de saúde também vão precisar se apropriar dessas outras ferramentas de comunicação. O mundo oralizado é uma forma de se comunicar, que, por exemplo, exclui as pessoas surdas.
né? Então, eu queria poder pensar isso. Comunicação alternativa não é terapêutico, não é uma prática que tem que partir do campo da saúde, não é um tratamento especializado, mas ele tem impacto, sim, sobre a qualidade de vida e pode aliviar o sofrimento, porque ele diminui barreiras. Lembrando que tem que ser para as pessoas no entorno também, porque senão a gente diz: "Ah, o autista é o defeito do cérebro, ele é um cérebro com defeito, eu tenho que consertar ele". Não, isso rasga a convenção, acaba a conversa aqui. Não, ferramentas de comunicação alternativas podem ser muito estratégicas e podem melhorar a condição de vida. E, por fim, pensar o eixo corpo, que é muito mais do que o ajuste do remédio. Eu trabalhei como psiquiatra em Capsi durante muitos e muitos anos aí, e às vezes eu perguntava assim: "Ô fulano, eu sou o seu o quê? O seu quinto psiquiatra, o seu sexto psiquiatra?", porque a questão estava colocada em qual é o remédio certo, né. De novo, se a gente coloca a deficiência só na pessoa e no cérebro, o psicofármaco vai consertar o cérebro. Caminho furado esse. A contribuição que eu posso dizer é o seguinte: quanto melhor e quanto mais articuladas estão as intervenções não medicamentosas, melhor vão funcionar os psicofármacos. Eu acho que essa é uma dica que eu fui aprendendo aí aos longos dos anos nos CAPSIS. Quando você tem uma rede intersetorial bem tecida, com um diálogo fluindo legal, e até os estranhamentos podem surgir, de repente a criança começa: "Ah, é que esse remédio está dando tanto sono nela", porque aquela dose lá atrás estava muito alta, né. Organizou outros eixos de viver a vida, o fármaco começa a produzir muita sedação e a gente consegue usar doses menores. Então, queria caminhar por aí. Tem mais algumas coisinhas aqui então. Queria trazer aqui só dicas sobre nível de gravidade, né. Eu acho que são algumas coisas mais pragmáticas também. O que que a gente chama a gente parte de que a gravidade leve é algo que impacta as atividades que a gente quer fazer. "Ah, quero fazer um bolo de chocolate". Quando eu tenho um problema leve, eu não vou conseguir. Eh, Gravidade moderada vai dificultar a pessoa cumprir suas obrigações. Eu preciso fazer o almoço hoje e não vou conseguir, né. O problema grave vai impactar o processo de autocuidado, não consigo sequer me alimentar ou tenho dificuldades para me alimentar, preciso de uma pessoa, eh, me oferecendo esse apoio. E o problema de gravidade severa ou gravíssimo implica um risco à vida ou um risco de morte, né. Então, por exemplo, a meu acesso ao alimento está tão difícil que eu vou sofrer uma desnutrição muito grave, uma desidratação muito grave e vou vir a falecer, né. Os 3 níveis aí das classificações diagnósticas, só para pensar, para ajudar a situar um pouquinho, né. Então, no autismo, né, as pessoas com o primeiro nível de dependência exigindo algum apoio, né, as pessoas com dificuldades das trocas, nas interações sociais, ou interesse reduzido por algumas, interações, né, e problemas para se organizar e se planejar. Algumas pessoas vão depender de um apoio maior, né, com vivendo grandes barreiras de comunicação, né, grandes barreiras na interação, né, e um grande impasse a acolher o que vem do outro, né. E, às vezes, a mudança de contexto pode produzir muito sofrimento e acontecer em vários cenários, em casa, na escola, na casa da avó que cuida, na tia que está cuidando enquanto a escola está fechada, né. Isso que a gente vai chamar de nível 2 de demanda de apoio, né. E a demanda de apoio nível 3 vai falar de um grande impasse de comunicação, né, grande limitação nas interações, né, e um sofrimento importante em mudanças, às vezes, básicas, né. Então,
quando a gente precisar detalhar um pouquinho numa classificação, né, no processo diagnóstico, as classificações oferecem essa graduação. Acho que é isso nossa conversa, pelo menos os disparadores. Não sei se o Daniel tem aí alguma contribuição, uma provocação para fazer. Vamos lá? Vamos lá, Ricardo. Certo. Primeiro, eu queria, com muita alegria, assim, te agradecer muito, né? Assim, eu acho que a maneira como você conduziu essa discussão, ela é essencial para a gente poder pensar toda a questão do cuidado para a pessoa com TEA de uma maneira mais complexa. Então, vou te dizer primeiramente assim duas coisas que eu achei super importantes. Quer dizer, a relação que você faz entre é, a construção do diagnóstico, esse diagnóstico singularizado, que se diferenciou da categoria, com a construção de uma proposta terapêutica, né? Você vai dizer que, quer dizer, não é o CID que vai induzir a proposta terapêutica, mas, na verdade, essa construção processual, multidisciplinar, ampla, complexa, eu diria também, é, que vai dar elementos palpáveis, viáveis, para uma proposta terapêutica verdadeiramente vinculada à existência daquela pessoa, né? Não uma receita Não é pronta uma, vinculada. não é uma prescrição, né? É algo que se constrói junto, né? Sim. Então, eu achei isso muito bom, essa frase que você falou assim, o CID não tem no vídeo da OMS, né, dizendo que ele vai ser ali, na verdade, aquilo que é o principal instrumento para a construção de uma terapêutica. Eu talvez seja uma frase assim, que eu gostei, que talvez eu pensasse, mas não sabia que eu pensasse, né? Assim, sabe quando você, um bom DJ é aquele que bota a música que você quer ouvir, não sabe? Então, eu achei Boa. isso, achei isso importante, porque eu acho que isso, até por ser assim, a primeira aula desse segundo módulo, eu acho que isso pode dar uma boa direção para a discussão que vai vir depois aí com as outras discussões. Aí eu queria te fazer uma pergunta, tá? Eu pensei em duas coisas aqui enquanto você falava, mas eu pensei que essa Constituição, ela não é simples, né? Eu me recordei aqui de algumas coisas, se você quiser fazer também algum comentário vinculado a alguma experiência sua, eu lembrei, quando você falava disso, né? E aí se cita aí as barreiras como alguma coisa também que envolve outros setores, de algumas situações. E me lembrei de uma situação muito específica que aconteceu, né? Numa época que eu trabalhava na ponta aqui no Rio de Janeiro, e aí tinha um caso, um menino autista morava com o pai, e o pai só ele e o menino, o pai trabalhava, o pai tinha muita pobreza e tal, e houve uma intervenção que entendeu que aquele contexto não era saudável para aquela criança, né? E aí, só que aquela criança só tinha aquele pai, né? E aí isso gerou uma situação que o menino ficou um tempo internado no hospital, não havia caso é, não havia situação de crise, tipicamente. A gente sabe que crise não é só sintoma psicopatológico, essas coisas todas, mas não havia crise nenhuma, senão a crise produzida pelos próprios serviços que levaram esse menino a essa internação por ação de separação em relação àquele pai que julgavam que não era uma situação saudável para ele. É óbvio que havia problemas e é óbvio também que essa saída foi desastrada. Aí eu vou te fazer a pergunta, assim, quando a gente trabalha com uma proposta intersetorial e com uma construção diagnóstica multidisciplinar, como é que a gente faz para que a lógica da atenção psicossocial ela dialogue com outras lógicas de outros setores de uma maneira que a gente consiga construir aí um diagnóstico partilhado? Ou esse diagnóstico ele é mais dentro do nosso campo, ou ele é para ser discutido com outro campo da assistência social, por exemplo, da educação? Quando você fala assim, um diagnóstico multidisciplinar, tem lógicas que às vezes elas se atravessam, né? Isso é impasse? Sim, a minha pergunta é um pouco de conversa mesmo, não é uma pergunta com respostas, né? Assim, Não, mas isso não tranquilo. gera impasses? Assim, como é que isso funciona? É, é muito bom te ouvir aí. É, sim, eu preciso situar essa conversa aqui dentro do dialeto saúde, né? Estou mais situado aqui,
Porque para falar de intersetorialidade, eu acho que esse é um outro grande desafio para conversar com os profissionais de saúde, é falar dos mandatos, né? Acho que essa é uma palavra. Na saúde, o nosso mandato é o cuidado, né? Falei lá no início, né? É cuidar do sofrimento. O campo da educação tem o mandato dos processos de aprendizado, né? Depende de como você vê a educação. Tem pessoal da mais educação bancária, tem a educação freiriana, né? O mandato da assistência social, o mandato da proteção, o mandato da justiça, o mandato da tutela. Eu acho que esse é um grande desafio, né? Quando a gente vai tecendo as redes, e talvez eu acho que eu vou desencantar a palavra redes, né, de dizer o seguinte, isso eu aprendi, aliás, está num documento importantíssimo, que é o Caminhos para a Política de Saúde Mental Infanto-Juvenil, tenho muito carinho por aquele documento, né, que fala que rede é o modo de você agenciar, o modo de você agir, né? Então, para mim, o que está colocado numa rede é você sincronizar, você compartilhar objetivos e sincronizar ações. E reconhecer, né, a especificidade do profissional da educação tá respondendo certo mandato na partilha pública. Né? O mandato do profissional de saúde é o cuidado. E reconhecendo os códigos, os dialetos próprios de cada mandato. Acho que isso trava para caramba, né? Isso, às vezes, tem, por exemplo, é, a figura do conselheiro tutelar, né? O conselheiro tutelar vai se afirmar no lugar de garantir direitos. Eu digo, o que está afirmado? Ah, o direito à saúde. Eu falei, o problema é se a gente entender direito à saúde como consumir procedimentos, você está fazendo uma distorção do mandato. Às vezes leva porque a gente chamar, né, direito à saúde implica acesso a cuidado e acesso a uma série de outras políticas. Direito à educação não é, aliás, não é talvez principalmente frequentar a escola. Um ponto que eu tenho, que eu fiz mestrado em educação, eu aprendi um bocado. Aliás, eu acho que no mestrado de educação eu aprendi um pouco, mas conversando com as redes eu aprendi bastante, né? A matrícula é algo muito estratégico, né? Porque a matrícula é um contrato. A matrícula produz visibilidade, né? Então, eu me apavoro quando esse fulano não está nem matriculado, eu quase caio para trás da cadeira, assim, né? Então, eu acho que é isso. Ah, não vai frequentar. Eu acho que frequentar é um segundo momento, mas a partir do momento em que essa escola, em que essa escola se compromete e assina esse contrato de uma matrícula, muita coisa pode ser feita. Quero falar uma coisa importantíssima aqui, a questão do laudo, tá? Anotem aí, nota técnica 04 de 2014 do Ministério da Educação, do MEC. O que que ela diz? Voltando lá no começo da convenção. Convenção do Direito da Pessoa com Deficiência afirma que todas as crianças com deficiência têm direito à educação. Puxa, muito simples, certo? Certo. Quando você restringe esse direito por falta de um laudo, o que que você está fazendo? Está violando a convenção. Tá? Então, ela diz textualmente, belamente, não se pode restringir o direito à educação sob argumento de uma falta de um papel. É um direito afirmado que toda criança com deficiência tem direito ao acesso à educação. Então, as pessoas, então, sempre que vocês ouvirem histórias, não tem laudo, não, o direito à matrícula é universal. Né? Então, eu queria trazer esse ponto aí que às vezes embaça um pouco. Essa cena que tu traz aí, talvez, e acho que talvez fala um pouco sobre culpabilização, né? É coisa do gênero, é o pai não cuida, né? Os modos de cuidar, às vezes o campo da justiça, às vezes eu vejo muito, Daniel, uma certa submissão ao campo da justiça, sem perceber que é um outro mandato, né? Mas como se fosse um mandato somente de ordenar, de dar ordens, né? Às vezes, com um pouquinho de paciência, a gente vai interrogando, né? E vai construindo uma rede. A gente bate cabeça pra caramba, mas nessas situações difíceis é estar atento aos mandatos, para também,
né? A gente, às vezes, assumir o lugar de justiça também é muito perigoso, mas a gente se situar e tentar fazer o diálogo a partir daí. Tem uma certa equivalência, né, assim, entre, na verdade, o processo diagnóstico desse jeito e a construção do projeto terapêutico, né? Só para situar a situação desse rapaz, na verdade, assim, a mudança de direção no cuidado, quando passa para dar condições para que ele possa morar com o pai, ela caminha para uma saída positiva em relação à anterior, que era: está havendo uma violação de direitos, precisamos tirar essa criança daí. Porque o pai também não se observou ali que o pai não estava fazendo aquilo simplesmente por querer mal ao filho, né? Havia uma situação muito difícil, de muita miséria, e tudo isso compõe, né, como você falou aí, esse mosaico aí de fatores que compõem Deixa o eu só diagnóstico, né? Deixa eu só botar uma pimenta nesse caso, porque, pelo prisma dos direitos humanos, detenção involuntária também é violação de direitos humanos, né? Então, né, nos últimos anos, isso tem sido a ONU, os organismos, os mecanismos de defesa têm afirmado isso. Ó, detenção involuntária é violação, a gente precisa acabar com isso. Então, só para botar uma pimenta aqui nesse pirão aí, vamos lá. Ainda mais que não havia, de modo algum, elementos para uma internação, né? A não ser a Você, própria ânsia de fazer o bem e aí acabar fazendo o mal, né? assim, vamos só trocar a violação de direitos, né? Poxa, não, né? Não é por aí, Não, né? não, com certeza. Aí, deixa eu te fazer então pegar aqui e fazer emendar assim uma pergunta. É que você fala assim, você estava falando aí da matrícula, né? A gente pode dizer então que se a barreira de acesso a direitos, né, o exercício pleno da cidadania aí no caso, ou do acesso aos direitos que a Convenção garante, e a legislação brasileira também garante, a gente pode dizer, por exemplo, que matricular essa criança numa escola faz parte do projeto terapêutico? Acho que sim. Acho que sim, eu acho que eu falava do lugar da criança, né. Eu acho que a matrícula, situa a criança no lugar de estudante, que é um lugar importante, um lugar fundamental, assim, né. Sou um estudante, eu pertenço a essa escola, eu acho que isso é muito é muito terapêutico. Tem um detalhe aí que eu lembrei também nessa coisa do laudo, que eu acho que vale a pena refinar, um pouco dos bastidores. O que que acontece? A escola é obrigada a preencher um censo, um cadastro. Ela entra no computador, diz lá quais são as crianças com deficiência que você tem matriculadas aí, né? Aí nome, data de nascimento, etc, etc. E tem ali um campo, qual é o tipo de deficiência. Essa é uma distorção. Esse banco de dados do Censo da Educação Inclusiva é uma distorção da convenção, né? E o ponto, talvez, Daniel, é que ali tem a categoria de transtornos invasivos do desenvolvimento, ainda uso o termo lá do DSM, né? E eu compreendo o desconforto de muitos professores de preencher isso, né? Ah, eu vou dar a classificação diagnóstica. O que eu tenho sugerido que é o seguinte: façam uma ata, né? Fez uma reunião, né? Pode ser o técnico de referência do serviço, do CAPS, ou alguém da atenção básica, junto com o professor, se reuniram. A gente se reuniu no dia tal, né? E concordamos que reconhecemos fulano de tal, na condição de pessoa com deficiência, reconhecemos tal barreira. Quer colocar o CID ali também? Tudo bem, porque isso diminui. Eu percebi, eu escutei muitas e muitas vezes isso, professor. Ai, eu não me sinto autorizado a dar um diagnóstico, porque existe uma distorção nesse banco de dados do censo da educação especial, né? Então, assim, professor, se você responde assim, não fui eu que inventei isso, então uma ata pode dar conta dessa certa proteção jurídica ou desse desconforto, né? Eu levei muito tempo, ao dia que a pessoa me mostrou no computador, eu falei, puta, agora eu entendi, né? Realmente desconfortável para muitas pessoas. Então, uma ata onde as pessoas assinam juntas dá esse respaldo, pode ser um caminho de tecnologias leves, aí, de encontros importantes, né? Eu vou fazer só mais uma então, tá, Ricardo? Porque Então, tá. é, é o seguinte, tá pensando aqui, né? Assim, a gente tem trabalhado na superintendência de atenção psicossocial, porque aqui no Rio a gente tem uma superintendência de atenção psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade. Dentro dessa superintendência tem 3 áreas
saúde de populações específicas, que aí inclui quilombolas, indígenas, população LGBT e tal. Tem uma segunda coordenação que é saúde dos privados de liberdade, com as políticas para PNASP para adultos e a PNASSARI para a infância, e tem a coordenação de atenção psicossocial, da qual sou coordenador, que é a área de saúde mental mais especificamente. É uma superintendência interessante, né, que cuida assim dos vulnerabilizados, né, dos segregados aí do Populações campo. sensíveis, né, que é o termo que a gente tem visto também, né? Pois é, e então a gente tem trabalhado muito com os conceitos de equidade, de vulnerabilidade, né? E uma coisa que às vezes eu vejo como um equívoco assim, né, dentro da rede de atenção psicossocial é a ideia de que o CAPS ele é um serviço a ser acessado a partir de diagnóstico. Então, o CAPS, sei lá, o CAPS adulto, de adulto, o esquizofrênico se trata no CAPS. Tarará. E aí, pensando a dimensão já também do projeto terapêutico, né, a partir, coincidindo aí com a própria avaliação do caso, e também pensando no acesso, né, aos serviços, o acesso à possibilidade de fazer esse diagnóstico, de ter acesso a isso. Eu vou te fazer uma pergunta assim, que pode parecer um pouco simplória, mas eu acho que ela é basal, assim. Talvez É, seja pergunta de algum outro aluno aí, né? Vamos lá. dentro da rede, assim, qual é o lugar que as pessoas devem poder procurar para poder encontrar esse diagnóstico, para poder se tratar dentro da rede, onde que ela acessa dentro da rede de saúde, a responsabilidade da rede em relação à escola, por exemplo, quem é que tem que fazer esse contato, como que o acesso à própria possibilidade de diagnóstico se dá na rede, desse diagnóstico específico, né? O Daniel, as redes têm histórias muito diferentes, assim. Sabe que tem uma coisa que eu fui aprendendo, e quando a gente pega, por exemplo, a própria questão do autismo, dos dois documentos, a linha de cuidados e o diretrizes, nenhum deles afirma que é esse ou aquele serviço. Porque que caminho eu vou seguir? Aliás, tem até um pouco tem a ver com a minha tese que está em construção, o projeto de tese que está em construção aí. A gente tem um abismo entre a construção das políticas de saúde mental e a política das pessoas com deficiência, né? E essas políticas são recentes, mal tem 20 anos. Mas antes disso, muita coisa veio se estruturando. Tem muitos municípios onde a PAI Pestalozzi é um dispositivo privilegiado com financiamento do SUS, com equipes interdisciplinares, etc, etc. Tem municípios que estruturaram os CES, né, os Centros Especializados de Reabilitação. Tem municípios onde o CAPSI é potente e articulado. Eu teria dificuldade de dizer esse serviço. Eu acho que em cada município, né, vai haver configurações diferentes, assim. Então, tem municípios onde o CAPSI é protagonista, tem município onde o CER é protagonista, tem município onde tem uma clínica escola, bom, dá para fazer outro debate de autismo, é protagonista. Eu acho que o ponto aí que eu diria é o seguinte, o que está acontecendo que a pessoa, o diagnóstico, a pessoa está buscando como algo ligado ao sofrimento dela ou como algo para acessar determinados direitos. Acho que esse é um ponto, né? Eu falava, engraçado, eu comecei a falar da convenção, o BPC ainda, o benefício de prestação continuada, ainda é absolutamente pautado pelo modelo biomédico. Eu acho que esse é um avanço daqui a 20 anos. A gente ainda vai ter muita coisa para mudar. Já tem agora, foi regulamentada há poucos meses, uma ferramenta chamada Instrumento de Funcionalidade Brasileiro, que é uma adaptação para a realidade brasileira dos princípios da Convenção e da Lei Brasileira de Inclusão. Então, a ideia é que daqui a 5, 10 anos, as perícias, essa palavra já é problemática, do BPC vão ser feitas a partir do IFBR, não a partir da CID, né? Eu acho que tem vários lugares onde as burocracias violam a convenção, e isso é um problema, né? E vários lugares onde o laudo é um certo capricho e dialogando a gente desmancha essa barreira.
Um outro ponto, talvez aí quando as pessoas estão procurando o diagnóstico, elas estão procurando um pouco do reconhecimento, assim, quem sou eu? E eu acho que aí é um ponto muito delicado. Eu tenho dito assim, eh, se no campo, né, da pessoa com deficiência a gente fez os avanços junto de todas as outras lutas dos direitos humanos, a luta do enfrentamento do racismo, do gênero, né? Você não vai admitir que um branco fala assim para, né, o preto, fala assim, você é preto, ou o homem dizer para a mulher, você é mulher. Eu acho que isso é particularmente estranho no campo do autismo, um não autista dizer para o autista, você é autista, né? Partindo dessa perspectiva. Se as pessoas podem estar procurando pistas, o que está acontecendo comigo, né? Aquilo que eu falei, a classificação pode ser uma parte desse processo, mas assim, não estou interessado em autismo barra não autismo. Estou interessado no Daniel, né? Posso, né? Você acha que a palavra faz sentido para ti? Tem uma série, já buscou no Twitter, no Facebook, aí, se tem algum grupo onde você se sente pertencendo, você encontra outras mães convivendo. Acho que isso pode ser importante, né? Há aí uma série de direitos afirmados? Sim, vamos lutar por esses direitos, né? Mas eu ainda tenho um pouco de dificuldade da identificação a partir da equipe de saúde. Eu acho que tem que partir dos pares, né? Então, algumas vezes a gente escutar, tá, você está procurando o quê? Um laudo, tá? Você quer saber se tem um nome ou se existem outras pessoas que vivem coisas parecidas contigo? As pessoas de quem se diz sobre autismo têm vivido barreiras muito parecidas, né? Então, a gente pode buscar ajuda nesse sentido também. Não sei se te ajudei, né? Eu fui abrindo Não, os acho fios, que né? sim, é porque eu acho que é isso, né? O lugar ali onde vai estar depende muito da pessoa, da necessidade daquela Tem, pessoa. A gente parte da tem, necessidade da pessoa e não de uma isso. pré-determinação em Tem um relação a isso. texto, tem um texto que eu fiz para o blog da Abraça, né? Eu sou filiado à Abraça, fazendo exatamente essa coisa com o CAPSI e o autismo, e que no final eu digo assim, o lugar do autista é onde ele quiser. Né? O lugar da mulher na cozinha, o lugar da mulher onde ela quiser, o lugar do autista também. Né? E a especificidade, por exemplo, onde tem CAPS, é cuidar do sofrimento psíquico. Né? O ser tem as suas especificidades de oferecer uma série de ferramentas de apoio, mas ela pode ser terapêutica e o CAPS pode oferecer apoio também. Né? Então, da gente não ficar fazendo, não é aqui. Né? A gente está interessado em cuidar do sofrimento das pessoas. Acho que isso é importante. Eu acho que assim, uma coisa que eu penso assim, do papel da atenção psicossocial, da lógica da atenção psicossocial, é pensar dessa maneira, entendeu? É de que a construção ali da saída de cada um, ela é articulação entre aquela construção individual, aquele arranjo individual, e o contexto social, o território que existe ali de recursos. A única coisa que eu acho que aí é um papel mesmo específico do CAPES é sustentar essa lógica, né? É reafirmar isso o tempo inteiro, é garantir no território a reafirmação dessa lógica que a gente chama de atenção psicossocial, e aí, eventualmente, você pode interferir justamente para dizer que vai ser aí, não vai ser aqui, né? O cuidado. É, o, o campo da saúde da pessoa com deficiência se aproximou um pouco da saúde coletiva. Acho que esse foi um ponto, assim, né? A gente da saúde mental bebeu muito, conversou muito com o campo da saúde coletiva, das redes, o campo da saúde da pessoa com deficiência ainda não fez. Eu acho que estão se construindo as bases para fazer esse diálogo, desse outro dialeto que a gente faz das redes vivas aí. Acho que isso é legal, como fazer essas pontes. Tá certo. Ricardo, ó, eu achei excelente. A gente terminou conversando aqui, ficaria até Que mais bom. tempo. Uma pena que a gente tem aí o tempo O da aula, tempo, né? sim. Então, queria te agradecer muito em nome tanto da Claro. coordenação, da Superintendência, Secretaria de Estado de Saúde, todo mundo que está envolvido no processo. Muito bacana aí sua participação com a gente. Muito Beleza. obrigado pela disponibilidade. Eu agradeço a acolhida, o convite e dou um abraço aí a todos os trabalhadores. Meu sentimento de solidariedade a quem perdeu um familiar, está com o familiar hospitalizado, né? Mas é uma alegria poder fazer essas conversas. Valeu. Valeu.